importante, muito bom, quando nós nos vemos, quando nós podemos olhar no rosto do irmão, da irmã. Irmãos, a partir de amanhã, a partir das 3 horas da tarde, dessa semana inteira, todos os dias, e talvez isso pode perdurar até a vinda de Jesus, a partir das 3 horas da tarde, nós vamos estar aqui para orar. Você que sabe, tem algum parente seu, ou amigo, enfermo, então nós vamos estar orando aqui, pela vida do nosso povo, pela vida da nossa cidade, pelo nosso país, orando aqui pela vida dessas pessoas. Nós sabemos que tem alguns irmãos enfermos, né? Graças a Deus o irmão Pedro teve uma melhora hoje, e nós sabemos que tem outra irmã também que foi contaminada pelo vírus, está em tratamento, e nós precisamos orar. Você sabe de alguém, não precisa nem mencionar o nome aqui, mas amanhã venha ou mande o nome dessa pessoa. Se você não puder, mande um recado, ligue para nós, ligue para a Silva, para mim. Nós vamos estar aqui para orar ao nosso Deus pela vida dos irmãos, a vida do nosso povo. E nós queremos poder contar com você, irmão, irmã. Você pode, então venha. A gente fica assim, espalhado, longe um do outro, e a gente ora. Isso é muito importante. Amém? Então, irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Hoje nós estamos encerrando essa etapa no livro de Gênesis, a partir do próximo episódio, assim bem destacado no livro de Gênesis, vai mudar a história, né? A partir do capítulo 12, então é a história de Abraão. E nós vamos dar uma pausa por aqui. A partir da próxima semana nós estaremos tratando de assuntos mais atualizados com a nossa realidade hoje. Então o texto está aí no Data Show também, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, Gênesis 11. As crianças poderão ir para o culto infantil, e parece que já foram, ainda não, né? Mas podem ir então. Já podem ir, eu vou continuar aqui. Amém, crianças? Podem ir em nome de Jesus. Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cuja topo chegue até os céus, e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem do outro. De certo, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Curve sua cabeça. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pela certeza que nós temos de que ela é viva, poderosa e eficaz. E eu sei que ela fará aquilo que lhe apraz. Ela, Senhor, ela aquecerá e ela edificará os nossos corações nessa noite. Deus, receba a nossa gratidão e abençoa a tua palavra, Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós vemos assim bem claramente no texto que os homens tinham planos
diferente dos planos de Deus. Isso é muito notório no texto, quando nós lemos, Deus tinha um plano, isso não naquele momento, mas um plano muito anterior, desde o tempo de Adão, em que o ser humano deveria se multiplicar e encher toda a terra. Mas agora, no projeto dos homens, não era isso que eles queriam. Mas, irmãos, a gente pode fazer algumas interrogações. Qual seria então o pecado disso? De simplesmente ter um plano próprio, de estar juntos, de morar perto, de construir uma cidade, de fortalecer uma cidade. Aparentemente a gente não vê pecado nisso. Não parece ser pecado construir uma cidade e estar perto daquelas pessoas que você ama e ali viver. Naquele tempo, Deus, ele puniu o pecado do homem automaticamente. Não era como hoje que Deus aguarda, Deus reserva a desobediência do homem para o dia do julgamento. Mas aquilo para Deus era um pecado, porque eles estavam desobedecendo a ordem de Deus, que era de se espalhar e encher a terra. A Bíblia nos ensina que Deus tem um plano e que Ele mesmo atua na condução de todas as coisas para que esse plano se cumpra. O próprio Deus, ele trabalha pelo seu plano, pelo cumprimento do seu plano. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele tem um plano, como o apóstolo Paulo vai dizer, que ele tem um plano, ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Deus, ele sabe todas as coisas. E essa questão do conhecimento de Deus, o fato de Deus ser onisciente, dele saber todas as coisas, não é uma questão de que ele foi aprendendo, no caso, como nós, os seres humanos. Deus, no princípio de tudo, ele já sabia todas as coisas. Então, o saber, o conhecer o presente, conhecer o futuro, não era um aprendizado, não era uma experiência de aprendizado. Agora, o homem sim, que estava aprendendo, e ele deveria se deter aos projetos de Deus e não aos seus próprios projetos. Nós aprendemos, irmãos, que Deus, ele tem planos mutáveis e planos imutáveis. Há planos de Deus que mudam de acordo com a ação ou reação dos homens. Alguns planos de Deus, eles mudam de acordo com a maneira como nós reagimos. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus, ele decidiu destruir a cidade de Nínive. E ele anunciou. Deus falou com Jonas dizendo que ele ia destruir a cidade de Nínive, porque aquela era uma cidade pecadora. E o povo já sabia, pela história, que Deus havia destruído Sodoma e Gomorra, que Deus havia destruído toda a humanidade pelo dilúvio. Então, como diz a história, aos trancos e barrancos, depois de muitas lutas, Jonas foi e pregou na cidade de Nínive, dizendo que o plano de Deus era destruir aquela cidade, mas o povo se arrependeu, e então Deus não destruiu. Mas nós vemos aqui, por exemplo, que o plano de Deus era que o ser humano enchesse toda a terra, se espalhasse por toda a terra. E esse plano
ele não podia ser mudado. Deus planejou, os planos imutáveis de Deus, eles não podem ser alterados pelas ações ou reações dos seres humanos. Eles estão sob a guarda da palavra eterna de Deus. E a descendência de Noé sabia disso. Deus, ele tinha traçado esse plano, já tinha anunciado para Adão, tinha anunciado para Noé, tinha anunciado para a descendência de Noé, que eles deveriam se multiplicar, como nós vimos até na mensagem anterior. Eles deveriam se espalhar por toda a terra e encher toda a terra. O que nós vemos nesse texto é a pretensão dos homens de impor os seus planos sobre os planos de Deus. Irmãos, quando a gente lê, por exemplo, Provérbios 16, de 1 a 3, que você pode olhar na sua Bíblia, eu fiz questão de não colocar no Data Show. Provérbios 16, de 1 a 3, ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus estava dizendo, através de Salomão, que Deus, ele tem planos estabelecidos e planos eternos. Que os nossos planos, eles são imediatos, eles são formulados aqui. E que esses planos, eles podem não estar de acordo com os planos de Deus. E aí ele diz que o melhor mesmo é nós confiarmos os nossos planos a Deus. O projeto dos homens consistia em algumas coisas importantes que nós vamos ver. O primeiro deles diz aí o texto, que eles tinham o projeto, de edificar uma cidade. O texto da palavra de Deus diz aí: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemos-los bem, os tijolos servirão como pedra, betume como argamassa, e nós então edificaremos uma cidade, e nela nós construiremos uma torre que chega até o céu. Isso, meus irmãos, representava o pecado, representava a pretensão independente do homem. A construção de cidade representava uma oposição ao plano divino. Ainda que os nossos planos pareçam nobres, ainda que aquele plano fosse de fato um plano nobre, mas não estava de acordo com os planos de Deus. E nós vemos isso, irmãos. Muitos planos dos homens são belos, são muito bem elaborados, são tratados na sabedoria da engenharia, mas eles estão em desacordo com a vontade de Deus. Para os homens, seus planos alcançam sucesso quando eles têm algumas características distintas, que elas estão aí, quando há um bom projeto. E o bom projeto era construir uma cidade para viverem perto um do outro. Quando tem uma boa liderança, nós vamos ver daqui a pouco, tinha um senhor chamado Ninode, que ele era o líder desse povo. Eles tinham um bom líder, eles tinham como propósito unidade, eles tinham um objetivo a alcançar, eles queriam olhar de cima o mundo inteiro. Eles precisavam de um ambiente favorável, e a palavra de Deus diz que eles tinham tudo isso. Eles tinham
todas essas coisas. Só que os planos deles contrariavam a vontade de Deus. Alguns pregadores eu já vi fazerem desse texto o melhor exemplo de unidade. E aí algumas pessoas até pregam para justificar como a união faz a força. E na verdade, meus irmãos, o texto diz que quando Deus olhou para aquele projeto deles, Deus então ficou surpreso, porque eles eram um em torno daquele projeto. Eles tinham um só coração, eles falavam a mesma língua. E Deus então até disse, do jeito que eles estão aí, nesse projeto deles, se esse projeto continuar do jeito que eles estão investindo, então não há restrição. E meus irmãos, essas coisas elas são muito visíveis no mundo hoje. Se você ler, por exemplo, a história de algumas nações, como por exemplo a China, depois da Segunda Guerra Mundial, a liderança política da China, eles decidiram, e eles fizeram alvos, eles marcaram datas, para que eles fossem a maior nação do mundo. Mas eles estabeleceram os critérios, e dentre esses, eles teriam que se abster de algumas coisas, de algumas culturas, e dentre elas eles teriam que se abster, eles teriam que ser oposição à questão religiosa da fé em Deus. Eles não foram julgados, porque eles vivem agora no tempo da graça, mas eles serão julgados, como foi julgado a geração de Noé na construção da cidade e da Torre de Babel. Eles tinham um bom projeto, uma boa liderança, falavam a mesma língua, tinham unidade, objetivo e uma planície à disposição para eles cultivarem as suas lavouras e terem mantimento suficiente para viver bem. Mas por que veio a intervenção de Deus? Então eles expressaram as intenções que eles tinham. E meus irmãos, aí aparece o segundo intento deles: tornemos célebre o nosso nome. E essa questão de tornar célebre o nome, isso foi mal visto por Deus. O pensamento deles foi comparado e é comparado com o mesmo de Lúcifer, o anjo caído, Satanás, que se tornou Satanás. Eles queriam construir uma torre que chegasse ao céu. Eles queriam ser conhecidos, eles queriam ser vistos, e que o nome deles se tornasse grande. Eles queriam aparecer na história, talvez como aparece hoje o nome dos cientistas, dos físicos, dos matemáticos, dos que fizeram as grandes descobertas. O pensamento deles era esse. Eles erraram primeiro porque queriam construir a cidade para não se espalhar pela terra, contrariando a vontade de Deus. E agora mostram orgulho, porque eles queriam ser exaltados em si mesmo. O orgulho desafiava os planos de Deus e os igualava a Lúcifer, que almejava ser semelhante a Deus.
Por isso é que eles disseram: nós construiremos uma torre cujo topo chegue ao céu. O orgulho deles então foi a maior ameaça para Deus, porque eles queriam que o nome deles fosse exaltado. Tornava claro o abandono definitivo do plano de Deus. Eles não se espalhariam mais sobre a terra. O orgulho dessa edificação era a razão que os manteria unidos na realização dos seus próprios planos. E isso contrariava a vontade de Deus. Deus, diz a palavra que Deus olhou para eles, olhou para a terra, desceu à terra. E então Deus concluiu: isto é apenas o começo. Esse negócio vai terminar muito mal se continuar assim. Essa frase, ela desperta para a existência de uma ameaça à soberania de Deus e a sua palavra. Com essa construção, eles estavam dizendo para os seus próprios corações que o Deus que havia dito não se espalhasse pela terra não deveria ser obedecido. A construção da torre era uma declaração de apostasia e uma fortaleza de rebelião. Era o primeiro passo de um plano mestre do mal para controlar o mundo. Era necessário uma interferência. Deus viu que era necessário uma interferência. Ele diz assim: não há restrição para tudo quanto intentarem fazer. E hoje, meus irmãos, nós temos um mundo mau, porque para muita gente não há restrição para aquilo que eles intentam fazer. Eu creio que todos vocês já ouviram há algumas semanas atrás o desafio de um dos americanos mais ricos dos Estados Unidos. O desafio dele é escurecer o sol. Ele quer escurecer o sol. O sol deixar de iluminar a terra. Meus irmãos, quando a gente lê esse texto de Gênesis assim na naturalidade, a gente vê tranquilo. Mas era uma ameaça dessa natureza a Deus. Não havia limite para o controle perverso do mundo. Era necessário uma ação rápida, decisiva, para inibir os maus desígnios do coração do homem. Deus, na sua soberania, de tempos em tempos, ao longo da história, frustrou essas estratégias. Ao longo da história, Deus frustrou o anseio pelo sucesso dos homens. E Deus fez isso para evitar que a sociedade, com mais rapidez, se corrompa sobre a terra. E meus irmãos, nessas coisas entra a fé em Deus, a dependência de Deus. Há quem diga, e eu creio que isso deve ser uma das coisas mais claras para nós: o mundo, ele só não está pior, ele só não piorou, não se corrompeu mais ainda, por causa da existência daqueles que depositam a sua fé e esperança em Deus.
mas que existe muita gente com os desígnios maus no coração. E aparentemente os seus planos não são maus, os seus planos não são ruins, mas quando Deus olha, e quando nós olhamos pelos olhos da fé, então nós descobrimos por trás disso um orgulho humano que faz do homem Deus. Deus age soberanamente para impedir a nossa própria destruição. E quando Deus age, quando Deus agiu, como nós vemos na história, Deus destruiu com o dilúvio, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E meus irmãos, na história, na nossa história, nós temos visto tragédias e tragédias, epidemias e epidemias, coisas horríveis acontecer na história desse mundo. E muitas vezes nós não pensamos, nós não paramos para pensar, nós não refletimos que isso é uma intervenção de Deus para que o mundo não se torne pior e para barrar o desenfreamento de muitas pessoas. Hoje, por exemplo, pela manhã, nós falamos aqui rapidinho. Hoje a gente tem acesso, a gente pode rapidinho estudar essas coisas. Você já leu, já estudou alguma coisa sobre, por exemplo, a peste negra? Uma epidemia do século XV, que diz a história que num tempo, aí talvez de 10 a 11 meses, num período de um ano, período mais curto até do que esse do coronavírus, matou quase 200 milhões de pessoas no mundo. Já no nosso século, a gripe espanhola, aliás, no século passado, século XX, que matou cerca de 70 milhões de pessoas. Irmãos, a Segunda Guerra Mundial não matou esse tanto de gente. E aliás, a Segunda Guerra Mundial matou aí, talvez uns 10 milhões. 6 milhões só foi judeus. Mas de quando em quando Deus interfere na história, e às vezes de uma maneira desse tipo. Aqui Deus não trouxe tragédia, Deus só os confundiu, para que eles cumprissem o seu propósito, tão somente de povoar a terra. Deus fez isso para que a sociedade não se corrompa rapidamente e inteiramente. E Deus age na sua sabedoria para impedir, como eu já disse, a nossa própria autodestruição. O líder e fundador de Babel e de outras cidades era chamado Nirode. Nirode, ele aparece, seria bom você olhar aí na sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 10, os versículos 8, 9 e 10. Gênesis 10, 8. Olha aí. Diz então assim a palavra de Deus: Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele começou a ser poderoso. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí se dizer, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siné. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote e Calé. Esse homem era um líder extremamente ousado. E ele se tornou rei.
Então, irmão, lá na Torre de Babel, o seu alvo não era diferente do anjo que caiu do céu. Ele queria, como muitos depois requeriam para si o título de Deus. Muitos homens, eles requeriam para si o título de Deus. E Deus interferiu, confundindo as línguas em Babel. Porque, diz o texto, não haveria restrição para eles. Eles iam construir uma cidade perversa. Eles iam tornar um grande povo perverso e mau. Eles iam contaminar os bons e eles iam ter uma cidade perversa e mau. Quem lê, por exemplo, a história de Nínive, Nínive que foi criada por Nimrod. Nínive era uma das cidades mais perversas que o mundo já conheceu. E diz a história que um dos maiores medos de Jonas de ir para Nínive é porque ele sabia da perversidade deles, dos ninivitas. Os ninivitas tinham prazer em cortar mulheres grávidas no meio para ver o feto cair no chão. Diz que era uma cidade das mais perversas. Eles tinham o prazer em arrancar os olhos das pessoas, arrancar os dedos, até matar. A palavra Babel significa confusão. Babel deu origem posteriormente à Babilônia. Na verdade, irmão, Deus fez uma investigação e Ele pôde ver as intenções má, futuras do coração do homem. Deus viu que as intenções do coração do homem estavam inclinadas para o mal. E então Deus derramou um julgamento simples, mas que parou, pôs o freio nas atitudes do homem. Deus derramou confusão das línguas, que resultou na variedade de idiomas que nós temos hoje no meio da humanidade. Algumas pessoas fazem algumas comparações, por exemplo, com Pentecostes. Só que Pentecostes foram línguas, aliás, o ato de Pentecostes foi benéfico para unir e não desunir. Porque a palavra de Deus diz que Deus trouxe as línguas, mas cada pessoa, ele ouvia na sua própria língua as grandezas de Deus. Finalmente, irmão, nós vamos ver algumas características do plano de Deus. E na verdade, essa é a parte mais importante e talvez o que mais nos interessa, porque o que nós precisamos é conhecer bem o plano de Deus para andar por ele e não nos desviar dele. O plano de Deus, ele é eterno. Assim, o desenvolvimento dos eventos, de acordo com o plano de Deus, ocorre fora da cronologia do tempo, fora dessa normalidade do tempo. Deus age quando Ele quer, Ele faz as coisas dentro do seu tempo. O plano dele não está preso à nossa vontade, ao nosso querer, e não está preso ao nosso tempo. Deus terminará essa pandemia quando Ele quiser. Segundo, o plano de Deus é fundamentado na sabedoria divina. Se para nós há algo no plano de Deus que não parece racional, o problema está na limitação da nossa mente, que não consegue alcançar os pensamentos de Deus. Na mente de Deus,
o seu plano faz todo sentido. Todos nós conhecemos muito bem o que diz Jeremias 29:11. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. O plano de Deus é eficaz e imutável, como nós falamos. O profeta Isaías diz, se você quiser acompanhar, Isaías 14:27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará o seu propósito? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? O plano de Deus é imutável. O que diz Jó 42, 5? Parece 5:2. Ele diz que os teus propósitos, teus planos jamais serão frustrados. O plano de Deus é absoluto e totalmente abrangente. Ninguém foi o seu conselheiro. Deus é único. Foi Ele que pensou. Foi Ele que planejou. Foi Ele o seu próprio conselheiro. Se você puder acompanhar, olha lá em Romanos 11, que é chamado o cântico da vitória, do triunfo. Romanos capítulo 11, 33 a 36 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus juízos, e quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, os planos de Deus são absolutos. E é por isso que nós precisamos, o que nós precisamos é nos enquadrar, é nos moldar dentro do plano de Deus. Número 5, o plano de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus não impede o homem de agir segundo a sua natureza pecaminosa. Certo de que tudo que o homem fizer, um dia haverá de prestar contas a Deus. Deus interfere no seu plano mutável. Deus reage de acordo com a ação humana, quando não contraria os seus projetos eternos. Mas Deus, Ele não vai impedir, especialmente do tempo da graça que nós vivemos, um ou outro, você ou seja lá quem for, de executar seus projetos. Como eu já disse, muita gente no mundo hoje tem projetos maus, projeto de destruição, projetos perversos e contrários à vontade de Deus. Mas eles estão sendo guardados e reservados para o dia do julgamento de Deus. A palavra de Deus diz que onde haverá choro e ranger de dentes. O propósito de Deus, em último, no plano de Deus, é a sua própria glória. O cumprimento dos planos de Deus haverá de convergir para que Deus seja glorificado. Meus irmãos, todo o plano de Deus
é para que Ele seja o único Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu queria pedir a todos os irmãos que têm Bíblia, ou no celular, ou a Bíblia em papel. Nós vamos terminar lendo esse texto de Tiago. Tiago nos orienta para os dias de hoje. Tiago capítulo 4, os versículos de 13 a 17. Olha o que o apóstolo Tiago diz para nós. Tiago 4, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá estabeleceremos um ano, por um ano, negociaremos e obteremos lucros. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. Meus irmãos, o maior bem que fazemos para nós, para as pessoas, é obedecer a Deus. Mas esse texto, ele deixa bem claro o que acontece normalmente nos nossos dias e com muitos de nós. Mas, meus irmãos, nós devemos pensar no plano de Deus, ou nós devemos estar debaixo do controle da mão de Deus toda manhã, ao levantar da nossa cama ou da nossa rede. Antes de nós darmos o primeiro passo, nós precisamos pedir a Deus: Deus, o que eu preciso fazer? O que eu devo fazer? Deus, que eu não faça a minha vontade, que eu não esteja apenas debaixo dos meus planos, mas dirige meus planos. Meus irmãos, os planos de Deus são sábios. Os planos de Deus são imutáveis. Os planos de Deus são bons para nós. Ele conhece o nosso tempo presente e Ele conhece o nosso amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas Deus sabe. Deus sabe tudo a seu respeito. Fique de pé, nós vamos orar. Se você deseja que oremos por você, se quiser vir um pouco mais à frente, tudo bem. Se não, faça algum sinal para Deus e peça a Ele que Ele seja misericordioso com você. Se você quer manifestar algum ato de reconciliação, se voltar para Deus ou de entregar sua vida para Ele, esse é o momento oportuno, é o tempo de Deus. Coloque sua vida no altar de Deus e deixe Deus conduzir sua vida. Deixe Deus conduzir os seus planos. Se você deseja que ore por você, quer dar um passo mais à frente, vem rapidinho em nome de Jesus. Nós vamos orar por sua vida.
Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Soberano Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos aqui na Tua presença. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ler a Tua palavra. Deus, de ser edificado por ela. Deus, mas muito obrigado, porque os Teus planos são melhores do que os nossos planos. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que Tu traga luz à nossa mente, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, para que nós compreendamos, Deus, que tudo Tu podes e que Teus planos jamais serão frustrados, que eles haverão de se cumprir para a glória do Teu nome, Deus, e para que nós não destruamos a nós mesmos, e para que a nossa sociedade não se corrompa mais. Os Teus planos haverá de se cumprir para o bem da humanidade, e para que cresça o número daqueles que esperam em Ti, daqueles que entregam as suas vidas a Ti, daqueles que são Teus filhos e os Teus servos. Pai, eu quero pedir no nome de Jesus por cada pessoa, cada um dos Teus filhos que aqui estão, as Tuas filhas, Pai, esses que manifestaram, saindo do seu lugar, o desejo de que sejam respondidos as suas orações, os seus anseios. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir, Deus, pela Tua soberania, que Tu olhe para o Teu povo, para a Tua igreja, para os Teus filhos e filhas, e Tu estenda a Tua mão sobre nós, Deus, que nesse tempo difícil, nesses dias maus que atravessamos, Tu estenda a Tua mão sobre nós, Deus, e nesta cidade, Deus, nessa nação, haja arrependimento, e que Tu sare a nossa terra, como diz a Tua palavra. Ó Deus, vem sarar a nossa nação. Deus, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra desses males, dessas enfermidades malignas e do pecado, que de uma maneira tão terrível destrói também a humanidade. Ó Senhor, receba a gratidão do nosso coração. Deus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Nós que vamos retornar aos nossos lares, guarda a nossa vida, abençoa os nossos familiares. Deus, que em cada lugar, em cada casa, a Tua bênção repouse, Deus, e Tu derrame sobre essa cidade as Tuas bênçãos, como Tu derrama a chuva sobre a terra. Deus, abençoa aquelas pessoas que estão assistindo cultos, ó Deus, pela internet. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo as incomode e toque, de maneira, meu Deus, que cada um sinta a Tua presença e sejam edificados pela Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pela Tua presença conosco, obrigado pelo Teu amor tão grande. Nós oramos no precioso e no grandioso nome do Senhor Jesus. Amém, e louvado seja Deus. Amém, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus lhe dê uma semana de paz.